Histórias Cidadãs. Conheça a história de pessoas inspiradoras. No Cidadania Histórias Cidadãs, você vai se conectar a biografias de pessoas que romperam limites, quebraram paradigmas e superaram desafios na busca pela realização dos seus sonhos. Gente que mostra a você que todo esforço em busca da realização pessoal vale a pena. E nessa entrevista nós vamos conhecer a história cidadã de Iris Barbosa, a executiva brasileira que saiu do balcão de uma lanchonete e chegou à alta direção da mais valiosa empresa de tecnologia do mundo. Iris Barbosa, muito bem-vindo ao Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Então, conta pra gente como é que começa essa história. A sua história é bastante peculiar. Nós tivemos um primeiro contato para falar sobre o futuro do trabalho, falar sobre outros assuntos, mas a sua história é tão incrível que eu falei, bom, a gente tem aqui mais uma história cidadã, mais uma história inspiradora. Como é que foi esse começo? Você saiu da periferia de São Paulo buscando um trabalho, tinha curso de datilografia, tem gente que não sabe nem o que é isso, a gente precisa até explicar. Pois é, exatamente. Eu, adolescente, 16 anos, queria muito trabalhar num banco ou no escritório, né, que naquela época era o que realmente movia aí as profissões. Então, eu estava no colegial e estava fazendo curso de datilografia. Mas eu procurava emprego e todo lugar precisava ter experiência. Eu falei, gente, se ninguém me der uma primeira chance, eu nunca vou ter experiência. E um amigo meu me falou do McDonald's. Falou assim, olha, por que você não vai no McDonald's? Porque lá não precisa experiência. E eu falei, tá bom, eu vou. Nunca tinha entrado no McDonald's nem para comer e fui. Minha mãe odiou, porque eu chegava em casa cheirando hambúrguer, ela achava que era uma lanchonete, mas o que minha mãe não sabia, e eu também não, mas eu descobri muito rápido, é que era uma multinacional que estava crescendo. E ali eu me apaixonei pelo trabalho. E eu tinha uma filosofia que me segue até hoje, que se você se propõe a fazer algo, faça bem feito, não importa se é limpar o chão ou fritar batata. E com 10 meses eu tive minha primeira promoção. Então, essa era uma questão que eu ia colocar mesmo, né? Você começou ali como atendente, você estava procurando um primeiro trabalho, enfim, um jovem como milhões de jovens brasileiros querendo começar a vida. E daí você entra nessa lanchonete e essa sua dedicação, esse cuidado de fazer cada coisa bem feito, te levou a uma promoção rápida. O que você diria sobre isso, sobre o que foi te impulsionando a crescer na carreira? E isso foi rápido, né? Foi rápido, foram muitos anos dentro da companhia, mas sempre de posições diferentes. Eu reforço essa questão. Primeiro, você tem que descobrir alguma coisa que você ama fazer. Então, eu descobri ali um ambiente super dinâmico, com muitos jovens, com diferentes áreas. Você não fica limitado a uma área, você aprende coisas diferentes o tempo todo. E eu percebi que, se eu me proponho a fazer, não importa se é fritar batata ou limpar o chão, eu gosto de falar isso, é você que está fazendo. E você tem que ter orgulho daquilo que você está fazendo. Então, fazer bem feito, para mim, sempre foi um lema, porque sou eu que estou fazendo. E aí tem um impacto para a organização, porque ela percebe isso, tem um impacto para o cliente. Poxa, tem famílias que vão no McDonald's uma vez por mês e é o evento da família. Eles merecem receber um atendimento de qualidade e um produto quente. Então, você entender que aquilo que você está fazendo não se limita a fritar uma batata, se limita, na verdade, se expande para a organização, se expande para aquela família que vai receber aquele produto e se expande para ter o orgulho de falar, foi eu que fiz e eu fiz bem feito. E nessa jornada, começando cedo, com 10 meses de empresa, já sendo promovida, isso, claro, desperta olhares também dentro, né? Deve ter despertado olhares dentro da própria organização, dentro da própria empresa. O que você coloca como desafios, como obstáculos e, principalmente, o que foi consolidando o sucesso da sua vida profissional? Porque dessa primeira promoção você foi crescendo e chegou a um cargo executivo na multinacional. Claro. É interessante o que você está dizendo, porque assim, com 10 meses eu passei a gerenciar os meus próprios amigos, que até então eram meus amigos. E, obviamente, que sempre tem aquela pessoa que fala, por que foi ela e não fui eu? Mas o fato, justamente, de ter essa mentalidade de fazer bem feito, o que eu tinha que fazer com os meus amigos? Também motivá-los a fazer bem feito. Por isso que eu fui promovida. Se você faz bem feito, se todo mundo fizer da maneira que você faz, o negócio vai para frente. Então, eu identifiquei que tinha 3 características críticas ali. Uma era essa motivação, motivá-los a fazer, mas você pode estar motivado a fazer, mas não preparado. Treiná-los a fazer bem feito, então eu passei a treinar as pessoas novas. E, por fim, tinha uma questão muito de engajá-los. Engajá-los por que você está fazendo isso?
como eu falei, você não está só fritando uma batata para fritar a batata, você está porque uma família vai vir aqui e vai ter esse prazer. Então, eu acho que foi esse o lema que eu sempre trabalhei e aí eu fui crescendo justamente com essa visão. Eu preciso garantir que as pessoas vão fazer tão bem como eu faria através da motivação, do treinamento e do engajamento, que é entender por que elas estão fazendo. E esse aspecto do treinamento é muito importante até porque foi dentro dessa área que você foi crescendo dentro da empresa. Exatamente. E chegando até ao cargo de CLO, né, o Chief Learning Officer, isso. Que você pode explicar para a gente o que é. Fala um pouco sobre essa questão, a importância do treinamento, a importância do treinamento que você passava para as pessoas, mas você também traz um ponto que é muito importante no crescimento profissional, que é a preocupação com a sua própria formação, com o seu próprio ensino. Claro. Como é que foi esse processo? Você entrou cedo, você começou com 16 anos. Isso, eu estava ainda estudando, estava no colegial. No próprio McDonald's existe todo um processo para você estudar manuais de operações e conhecer todos os processos. Eu era muito dedicada a estudar isso. E, obviamente, que eu queria continuar estudando. Teve momentos da minha vida que eu tive que parar de estudar porque eu tive uma promoção que era difícil você manter os estudos, mas eu, como gerente de loja com 21 anos, e hoje eu vejo que era muito cedo, tinha 120 funcionários, 10 outros gerentes, eu comecei a cursar economia. Eu tinha o privilégio de ter uma loja que tinha muito movimento durante o dia e à noite eu tinha essa oportunidade de sair para fazer a faculdade, porque tem loja que vende muito à noite e essa pessoa não pode estar todo dia fora da loja à noite. Então, eu diria que eu fui também estudando, porque uma coisa que é meio que você não pode cobrar de uma pessoa algo se você não faz. Então, para mim, se eu era uma pessoa que estava ali estimulando o desenvolvimento das pessoas, inicialmente o desenvolvimento, o treinamento técnico e depois o desenvolvimento comportamental, eu precisava garantir que eu também estava atualizada para poder cobrar, mas também para poder passar isso para as pessoas. Então, fiz pedagogia, fiz curso de economia, fiz idiomas, inclusive o idioma me levou para uma posição América Latina, porque eu fui responsável pelo treinamento e desenvolvimento para toda a América Latina, que são 2.000 restaurantes, 100 mil funcionários, e eu jamais teria sido escolhido como a líder de treinamento para a América Latina se eu não falasse espanhol, porque no Brasil, infelizmente, é o único país na América Latina que a gente fala português. E se você chega, por exemplo, no México falando português, eles não vão te entender. Sim. Então, essa questão do desenvolvimento, que você invista no desenvolvimento da sua equipe para que eles possam dar resultados, mas que você também, como líder, seja um exemplo de desenvolvimento que você quer que a sua equipe alcance, né? Você chegou a esse cargo de liderança, subiu na empresa, chegou à liderança para a América Latina, de uma das maiores empresas do mundo, da McDonald's, e você se deparou em um certo momento da sua vida que você representava, pelo seu perfil de mulher negra, 0,4% das pessoas que ocupam cargos no mundo corporativo. De mulheres negras que alcançam esse... E eu fiquei muito impactada, foi numa reportagem, até para uma revista, que eu não tinha esses dados. Porque você está ali na empresa trabalhando, fazendo o seu melhor, buscando o seu crescimento. E quando saiu uma reportagem que falava que, exatamente sobre... a falta de líderes negros no mundo corporativo, fala que são 5% quando a gente olha para o todo, e quando você olha para as mulheres é menos de 1%. Aquilo me impactou muito. Eu falei assim, gente, mas não pode ser. A população negra é mais de 56%. Por que esse número, né? E isso me motivou muito a começar a atuar com essa questão de diversidade. Primeiro dentro das organizações, depois em conselhos, quando eu saí do mundo corporativo, e agora no Instituto Pactuar, que depois a gente pode falar. Mas é exatamente isso, né? Você pode ser a primeira, mas você não pode ser a única. Em algum momento você fala, tá bom, eu abri as portas. Teve uma época no McDonald's que eu era a única gerente mulher, não tinha outras gerentes mulheres. E é interessante assim, quando eu fui promovida pela minha capacidade, se você erra, aí vem a responsabilidade de talvez você fechar a porta para as outras mulheres. Porque, tá vendo aí, promover uma mulher tá dando ruim. Então, eu passei também não só responder por mim, mas responder também pelas outras pessoas que estavam vindo depois de mim, que é essa questão de, se eu der errado, as pessoas talvez não dê oportunidade para outras mulheres. E a mesma coisa para os negros, né? Se eu der errado, não vai haver essa oportunidade. E as pessoas podem, né? Elas podem, elas têm esse potencial, mas existe um viés que hoje fala que a liderança, ela é masculina, ela é branca, ela é alta, ela é magra. Se você, inclusive, colocar no chat GPT, me mande uma foto de um líder, ou de uma liderança, vai aparecer um homem branco, alto, magro, porque a maior parte deles são assim, né? E nada contra, mas pode ser mais diverso, né? Aliás, esse é um ponto importante. Você fala muito sobre essa questão de diversidade como potencial
produtivo, de inovação, de melhoria de ambiente de trabalho, de retenção de talentos nas empresas. Vamos falar um pouco do Pactuar, depois a gente vai seguindo com a sua carreira. Você criou o Instituto Pactuar, uma das fundadoras do Instituto Pactuar. O que é o Pactuar? Quais são os pilares do trabalho do Pactuar e qual o propósito desse instituto dentro desse contexto? Pois é, então, não fui eu que criei, eu fiz parte realmente como cofundadora, porque justamente um homem negro, CEO, estava num evento cheio de outros CEOs e ele se viu como o único homem negro. E ele nem é brasileiro. E aquilo deixou ele um pouco indignado. Ele falou, por que não tem outras pessoas? E ele começou a procurar, na época da pandemia, nas redes sociais, outros líderes negros. E aí realmente foi encontrando, quando você procura, acha, mas né, é mais difícil. E aí se formou um grupo de 14 pessoas, líderes negros, e falou, gente, é uma realidade triste, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, olha, vamos usar a nossa própria experiência para acelerar outros negros em posição de liderança. Vamos dar mentoria, é usar a nossa experiência e pegar uma pessoa da média gerência, porque ali estão presidentes, vice-presidentes e diretores. Então, começou um programa de mentoria. Começou com 14, depois virou 45, depois 90, agora a gente está com 150. E o que o Pactuar tem, então? O Pactuar, ele tem essa missão de acelerar carreiras de pessoas negras em liderança. Então, a gente já trabalha com a média gerência para se tornar diretor ou conselheiros, através da mentoria, mas agora a gente já tem alianças com outras instituições, com a Sampol, por exemplo, que é né, da Exame. Então, a gente tem um curso com eles dão bolsas de estudo, porque não é só a mentoria, também é estudar, e aí o estudo é sobre liderança, sobre tecnologia, sobre negócios, sobre ancestralidade. Então, a gente também está falando de assuntos que são assuntos relevantes para o momento, né, para que essas pessoas criem eu vou dizer, esse potencial, porque é uma mistura de que a pessoa precisa poder, mas ela também precisa saber que ela pode, porque tem muita questão de autoestima na população negra. A pessoa, às vezes, até conhece, até sabe, mas ela tem medo. Né? Então, a gente também encoraja essas pessoas, olha, eu cheguei, você também pode chegar, desde que você se prepare para chegar, né? Dentro desses pilares, você citou um ponto interessante, que é a questão da ancestralidade. Como é que entra esse aspecto especificamente dentro dessa formação que o Instituto Pactuar faz para acelerar essas carreiras de pessoas negras? A gente tem uma aula completa da Grazi Mendes, que é maravilhosa, sobre ancestralidade, que fala muito desse potencial, porque muitas vezes um negro, quando ele chega numa posição de liderança, ele está no meio de pessoas brancas, mas quando ele volta para o bairro onde ele morava, ele está ali vivendo aquele ambiente mais simples. Então, ele acaba transitando entre dois ambientes, entre um ambiente mais sofisticado e executivo, onde o nível de conversa é mas quando ele vai para o bairro onde ele morava, cortar o cabelo ou visitar a família dele, ele se identifica com aquelas pessoas também. E, às vezes, existe até uma confusão. Caramba, eu não pertenço mais a este lugar, porque as pessoas, inclusive, às vezes rejeitam. Agora você cresceu na vida, você não é mais esse lugar. Mas eu não pertenço também a esse lugar de brancos, porque eu não sou branco, as pessoas me olham como uma pessoa negra, mas ela vê nisso potência, porque é como se você fosse um ser de fronteira. Você consegue transitar nos dois mundos e entender as necessidades dos dois mundos, e isso te fortalece. Então, essa questão da ancestralidade, além de ela trazer tudo que nós passamos para chegarmos até aqui, desde da escravidão e tudo mais, mas como é que a gente usa isso para projetar um futuro melhor para a nossa população, vamos dizer assim, né? Vamos voltar aqui para a questão do trabalho. Foram 31 anos, né, no McDonald's. Uhum. E daí surge uma oportunidade de trabalho na Apple. Pois é. A empresa mais valiosa de tecnologia do mundo, um ícone da tecnologia. Exatamente. E você estava falando agora sobre essas questões que são colocadas no Pactuar, da coragem. Da coragem. Né, de incentivar essa coragem para as pessoas negras acelerarem as suas carreiras e enfrentarem esses desafios. Coragem foi uma palavra importante nessa sua decisão, você sair do setor alimentício para o setor de tecnologia. Total. Eu estava no McDonald's, sempre amei muito, conhecia todo mundo, ganhava bem, estava feliz, estava sempre sendo desafiada. Não é porque eu fiquei 31 anos que eu fiquei estagnada, foram 15 promoções, uma promoção a cada 2 anos, e eu estava bem. Eu já tinha sido convidada para trabalhar em outros lugares, mas eu falei, imagina, por que eu vou sair dessa empresa maravilhosa se, né? Quando veio a Apple, eu acho que foi uma mensagem divina, porque é exatamente isso. Uma empresa de tecnologia chamando alguém de comida, uma empresa que estava chamando uma pessoa que tinha 31 anos para trabalhar lá, que podia ser um risco de adaptação, e eu tinha na época 48 anos, quer dizer, existe uma barreira também de idade no Brasil, a gente sabe disso, e eu falei, gente, é Deus mandando uma mensagem, a empresa mais valiosa
maravilhosa do planeta. É uma oportunidade de eu me testar num outro lugar. Eu posso quebrar minha cara, mas aí eu fiz muito análise, né, tive muito medo. Falei, bom, primeiro, financeiramente eu tenho já uma estrutura que se eu morrer de fome eu não vou mais, porque eu tinha construído um patrimônio. Eu falei, eu vou enfrentar. Falei com meu marido na época, eu falei, olha, se der ruim, a gente se vira. Mas eu preciso ter essa experiência, eu preciso me provar no outro lugar. E foi um ato de muita coragem, porque se eu estava bem e eu podia, de repente, quebrar minha cara, era um risco. Mas eu falei, mas eu preciso viver isso. E foi maravilhoso, foram 5 anos de muita aprendizagem, foram 5 anos onde eu pude contribuir com a minha experiência, mas que eu também aprendi muito. Obviamente, também é uma empresa que as ações são maravilhosas e aí a gente rentabiliza com isso, né? Então, eu sou grata por esse convite, sou grata pelos 5 anos, eu não ia ficar mais 31, mas quando eu com 36 anos de mundo corporativo, eu falei, eu quero fazer algo diferente. Aí eu já tinha mais coragem, porque eu já tinha feito uma transição. Sim. E eu falei, então agora eu vou atuar em outras coisas. Em conselho foi quando eu fui para conselho, quando eu fui para o Pactuar e abracei essa causa. Hoje eu sou investidora, obviamente. E principalmente essa questão de você falar, tem um momento que também você precisa dar uma desacelerada, né? E eu era América Latina, eu viajava como uma maluca, eu tenho um filho de 22 anos, eu mal vi o meu filho crescendo. Então, tem uma época da sua vida que teu corpo também fala, olha, você teve o auge de fazer muito, de uma maneira intensa, então a decisão também veio em função de fazer algo diferente, mas também de dar uma desacelerada, porque eu não tenho mais 20 anos. Falando em desacelerada, você se dedicou muito ao sonho profissional, a esse crescimento profissional. Como é conciliar a vida profissional com os sonhos pessoais? Quais foram os desafios que você encontrou na sua vida nesse sentido? Eu tenho um sonho que é pessoal e eu tenho um sonho que é profissional. Como foi juntar esses dois mundos e chegar onde chegou? Tem hora que não é possível juntar esses dois mundos, né? Então, eu às vezes estava saindo para trabalhar de sábado e domingo, feriado, e meus amigos estavam indo curtir na balada. E era uma decisão que eu escolhi para minha vida. Queria estar na balada, claro, mas eu também sabia que eu estava indo fazer algo que eu amava fazer e que aquilo ia me recompensar mais tarde. Então, você faz sacrifícios, você deixa de ver coisas para poder dar aquela acelerada no momento que você tem saúde, tem energia e a oportunidade está ali, né? Eu tenho um arrependimento na minha vida e eu até aproveito para falar para as mulheres. Eu casei com 27 anos, com 30 eu falei, bom, eu vou esperar ter 30 para ter filhos, porque, né, naquela época ainda 30 já era, naquela época, hoje as mulheres têm filho mais tarde, mas naquela época era complicado. E aí eu comecei a tentar ter filhos e aí eu descobri que eu tinha um problema para ter filhos. Então, uma coisa que eu sempre falo é que se você quer deixar a sua maternidade para mais tarde, não tem nenhum problema. Tenha certeza que você não tem nenhum problema. Então, eu não fiz essa investigação, achei que, bom, quando eu quiser ter filho, eu vou ter filho, e não foi bem assim. E aí eu fiquei tentando, eu tive que fazer um tratamento, então eu tive meu filho por, a gente chama FIV, né, que é um sistema ali de fertilização in vitro. Tive meu filho, sou muito grata e abençoada, mas foi uma época difícil, porque a idade ia chegando com 35, né? Eu falei, caramba, não vou conseguir. E aí eu me arrependi de ter colocado tanta energia no trabalho e não na minha vida pessoal. É tanto que eu quis ter um outro filho depois, eu não consegui. Então, sempre fica essa recomendação, né? De tentar ver que melhor momento para as duas coisas, né? 31 anos de McDonald's, falando agora desse processo de gerações que a gente conversava aqui um pouco também. Hoje, permanecer por tanto tempo numa empresa não é algo muito comum. Eu tenho visto uma mobilidade muito rápida dos mais jovens no mercado de trabalho. Como é que está essa mudança do mundo profissional hoje? Como é que você enxerga isso? E, nesse sentido, vale a pena ficar muito tempo numa empresa? É bom, pelo menos, tentar permanecer por mais tempo, conhecer a cultura organizacional, se firmar dentro de uma área? Como é que está isso hoje? Eu acho interessante esse movimento porque as pessoas elas querem ter experiências, né? Então, elas querem viver diferentes coisas, inclusive diferentes trabalhos. Então, eu não sou contra. Eu só acho que se você está numa organização, que era o meu caso, quando eu estava dentro de uma organização e me sentia crescendo, aprendendo, contribuindo, sendo bem recompensada, por que eu não preciso mudar? Eu sinto que as pessoas, às vezes, elas têm essa necessidade de mudar por mudar. Não, se você vai mudar, pergunta por que você vai mudar. Qual que é o objetivo? E se tiver um objetivo, muda.
não tem nenhum problema de você ter diferentes experiências. Então, realmente, essa questão de trabalhar tantos anos na mesma companhia não existe mais. Antigamente, até na época do meu pai, era você tem que entrar, trabalhar na mesma empresa e se aposentar. Embora meu pai tenha trabalhado 20 anos numa empresa e depois ele queria ser comerciante. E ele foi realizar o sonho dele de ser comerciante. Mas eu acho que essa geração pensa diferente e eu valorizo muito essa questão de querer ter experiências diferentes, né? Talvez se eu voltasse no tempo, não que eu me arrependo do que eu fiz, mas eu talvez tivesse um pouco mais de outras experiências, mesmo sendo muito apaixonada pelo McDonald's. E como é que você vê hoje o mercado de trabalho para as novas gerações com todas essas mudanças? Inteligência artificial, mudanças da tecnologia, uma juventude que é muito diferente das nossas gerações. O que você diria para essas pessoas que hoje estão começando ali no mercado de trabalho? Como é que você vê essa convivência, né, como falávamos há pouco tempo, de diferentes gerações dentro da mesma companhia. Empresa, que é uma situação que a gente tem pelo contexto que vivemos hoje. Né? Felizmente, vivemos mais e com mais saúde. Então, pessoas hoje com 60 anos, com 70 anos, estão no mercado de trabalho, e alguns voltando, né? E ali na ponta tem gente com 16 anos, como você, chegando no mercado. Exatamente. Como é que é? Eu vi um estudo que diz que pela primeira vez nós temos até 5 gerações diferentes dentro da mesma organização. O que pode ser um benefício, uma força, quando você usa essa diversidade de pensamentos, ou pode ser um problema se você não tiver uma boa gestão, porque existem conflitos, né? Lidar com pensamentos diferentes exige de você uma melhor gestão. Não é fácil, porque quando todo mundo pensa igual a você, é mais fácil fazer a gestão, né? Mas as pessoas pensando diferente, elas inovam mais, elas trazem mais oportunidades. E uma coisa que acontece muito com essa geração é que tem aquela frase, né? Eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Então, eles não querem ter a vida só trabalhando como era o nosso caso. Pelo menos no meu caso, a gente colocava uma importância tão grande no trabalho que absorvia uma quantidade de tempo tão gigantesca que hoje as pessoas elas falam, eu quero ter um trabalho porque eu preciso do dinheiro, mas eu não quero que o trabalho seja grande parte da minha vida. Eu quero estar com a minha família, eu quero ter flexibilidade para fazer atividade física. Então, é uma geração que eu acho que equilibra melhor. Eu, honestamente, eu até admiro, né? A única questão é que, às vezes, a pessoa não tem aquele engajamento, ela não tem aquele comprometimento, então ela não está preocupada, às vezes, nem em crescer. Então, ela vou aqui, trabalho, ganho um dinheirinho, faço uma coisa, vou ali. Então, dizem até que vai ser uma geração que vai gerar menos dinheiro do que a geração anterior. E talvez também está tudo bem, né? Quem disse que o dinheiro é tudo na vida? O dinheiro é uma parte importante porque você precisa, mas não é tudo. Então, eu tenho observado atenta. E com a questão da inteligência artificial que você está dizendo, né? Obviamente que muitos trabalhos vão desaparecer, né? Trabalhos repetitivos a inteligência artificial vai fazer, e aí você vai ter que se requalificar. Então, muita gente vai ter que se reinventar em profissões que ainda nem existem e que vão existir. Então, é importante que as pessoas estejam antenadas, né? Nesse sentido. Agora, o que você diria para as pessoas dessa nova geração, os que estão entrando agora no mercado de trabalho, que têm um sonho, assim como você teve um sonho de crescer, teve um esforço, um empenho em crescer. As gerações estão diferentes, como você colocou, alguns já não se preocupam tanto, querem até trabalhar um pouquinho, depois muda de trabalho. Mas tem muita gente que sonha em chegar a um posto, a ter o destaque dentro da sua área profissional, seja ela qual for. Qual o recado que você daria para essas pessoas? Bom, eu acho que você tem um sonho, você tem que ter ações para cumprir ou para chegar nesse sonho. É como um caminho, né? Eu quero chegar, eu estou aqui, quero chegar naquele determinado lugar. Então, você tem que, tá bom, vou de carro, vou a pé, quanto tempo? E ter esse planejamento para cumprir esse sonho é importante. Então, se eu tenho um sonho, tá bom, eu preciso estudar, o que eu vou estudar? Eu preciso de conexão, quem são as conexões importantes? Eu preciso me reorganizar familiarmente, porque eu vou precisar... Então, o sonho sem um plano de ação é só um sonho. Então, se você quer realizar realmente esse sonho, você precisa ter ações concretas para atingir esse sonho. E, às vezes, a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda para quem já alcançou o sonho parecido, né? Ou para ter aliados para que esse sonho aconteça. Por exemplo, eu sou uma mulher negra, mas eu tive muitos aliados que eram homens brancos. Quase todos os meus chefes eram homens brancos. Então, não é jogar contra, é jogar a favor. E muitos deles foram meus mentores, porque eles viram que eu tinha a seriedade necessária para trabalhar e mudar resultado dentro da organização.
organização. Então, ter aliados também para cumprir esse sonho, né? Você não sonha, você pode até ter um sonho que é só seu, mas você vai precisar de outras pessoas para cumprir esse sonho. Então, eu acho que eu daria essas recomendações, né? E mesmo que você tenha que fazer um sacrifício, às vezes, para cumprir esse sonho, no sentido de trabalhar em algo que você não gosta para poder ter um momento, né? É tentar, de alguma maneira, se apaixonar, porque enquanto você trabalha, você vive. Enquanto você vive, você quer ser feliz. Então, também, se violentar de estar trabalhando em algo que você não gosta, você não vai entregar o seu melhor, não vai ser bom para você, nem para a organização e nem para você cumprir o seu sonho. Iris Barbosa, a gente está aqui no programa Cidadania falando de histórias cidadãs, de histórias inspiradoras. E para você, o que é cidadania? Pois é, essa pergunta é bem difícil, né? Eu acho que eu vou trazer cidadania também da minha experiência profissional, claro. Que é quando você se relaciona com outras pessoas por um objetivo comum, né? No caso do trabalho, é fazer aquele negócio funcionar. No caso da cidadania, é fazer o país, né? O mundo funcionar de uma maneira harmônica, onde todas as pessoas estejam numa relação ganha-ganha, onde, né, o respeito, a admiração e o apoio vai gerar coisas boas para todo mundo. Eu diria que é isso, uma relação ganha-ganha. Bom, Iris Barbosa, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela entrevista. Não, muito obrigada a vocês. Espero ter contribuído um pouquinho com a minha história, inspirando pessoas a buscar os seus sonhos. Com certeza, inspirou muita gente. Obrigada. Obrigado também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.